Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Talvez alguns de vocês também já viram, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem é que essa parte da palavra trigonométrica significa triângulo em grego. Métrica, claro, vem de medida. Historicamente, não se sabe ao certo a origem da trigonometria, mas acreditam que o estudo inicial dela se deve à astronomia. Então, o que a gente vai considerar aqui? Um triângulo retângulo, como está no título. Aqui a gente vai considerar o ângulo beta e aqui a gente vai considerar o ângulo alfa. O que a gente tem aqui a gente já sabe que é hipotenusa e aqui a gente tem os catetos. Só que agora a gente vai dar nome para os catetos, de acordo com o ângulo que a gente está olhando. Se a gente vai olhar no ângulo alfa, a gente tem que AC é o cateto oposto. Só olhar aqui, AC e aqui é o oposto. E aí a gente tem que AB é o cateto adjacente. Analisando agora o ângulo beta, a gente tem que AB é o cateto oposto e AC é o cateto adjacente. Reparem que é fácil da gente lembrar disso porque os nomes são bem característicos. Oposto, se a gente está analisando o ângulo alfa, o oposto ao alfa só pode ser AC, porque o oposto quer dizer do outro lado. Da mesma forma do ângulo beta. O outro lado do ângulo beta é AB. Agora, se a gente pega a palavra adjacente significa vizinho, está do lado. Comparando com a alfa, poderia ser a hipotenusa, só que como a gente está analisando os catetos, a gente vai considerar então o cateto AB. E da mesma forma para o ângulo beta, a gente não vai considerar a hipotenusa, a gente está olhando são os catetos. O cateto vizinho ao beta só pode ser o AC, então esse daqui é o cateto adjacente. Então, agora a gente vai considerar esse ângulo θ de 0 a 90 graus. Não pode ser 90, porque a gente está considerando triângulo, e não pode ser 0, senão também não tem triângulo. O que a gente tem é que todos esses triângulos aqui são semelhantes. OCD, OEF, OGH, OAB, enfim, e assim continuaria. Como a gente tem uma razão de semelhança, então a gente pode escrever essa razão, que é, por exemplo, CD sobre OC é o mesmo que EF sobre OE, que também é o mesmo que GH sobre OG. E se a gente continuar, a gente tem mais relações. E aqui a gente sabe que, como eles são semelhantes, essa razão aqui é uma constante. O que a gente pode perceber aqui é que essa relação não vai depender do lado, já que a gente tem que vai dar constante, só vai depender do ângulo. E essa dependência tem um nome, é o que a gente chama de seno. Então, o seno de θ nada mais é do que, por exemplo, CD sobre OC. Mas CD sobre OC é o quê? A medida do cateto oposto e no denominador a gente tem a hipotenusa. Então, dividido pela hipotenusa. Então, como os triângulos são semelhantes, a gente pode fazer outras razões também. Então, a gente pode, por exemplo, pegar OD sobre OC, que vai ser a mesma coisa que OF, sobre OE, que vai ser a mesma coisa do que OH sobre OG, e assim sucessivamente. Então, essa relação a gente pode ver OD pegando o cateto adjacente do θ e OC sendo a hipotenusa. Da mesma forma, mais para frente, o OF é o cateto adjacente e o OE é a hipotenusa. Então, essa relação aqui é o que a gente chama de cosseno. Então, cosseno do ângulo θ
nada mais é do que a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ainda a gente tem outra relação, a gente já pegou o cateto oposto ao cateto adjacente e comparou os dois com a hipotenusa, agora a gente pode comparar os dois juntos. A gente tem que o cateto oposto de θ sobre o cateto adjacente é chamado de tangente. E aí a gente também tem uma razão entre eles. Então, essa razão vai ser OD sobre DC, OF sobre EF, OH sobre HG e assim por diante. Então, eu escrevi ali que a tangente nada mais é que a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Agora, eu só vou comentar da notação. Então, a gente tem que o seno, a gente escreve sem de θ é igual ao cateto oposto, a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. O cosseno, a gente fala cos de θ é igual a cateto adjacente, de novo, a medida do cateto adjacente, sobre a hipotenusa. E a tangente, a gente escreve cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui em tangente, a gente tem que alguns livros escrevem tan de θ. É bem comum encontrar tan de θ ao invés de tg. Enfim, as duas notações estão certas. Por esse vídeo é isso, até mais!